pano parece cair, e a última cena desvanece. É nesse instante entre o vazio e a expectativa que a vida nos surpreende com uma virada inesperada. A sensação de que tudo acabou, por mais avassaladora que pareça, é frequentemente o prelúdio de algo maior. Não é curioso como, quando a escuridão parece total, até mesmo a menor centelha pode mudar tudo? Como dizia Albert Hubbard, filósofo e escritor norte-americano, quando você sentir que tudo acabou, lembre-se de que isso é apenas o começo. Talvez a sabedoria disso resida em perceber que até nos momentos mais sombrios, há uma lição aguardando para ser aprendida. Quantas vezes você já esteve à beira de desistir, convencido de que não havia saída? E de repente, a vida deu uma guinada que você jamais esperava. Talvez tenha sido aquele emprego que não conseguiu, mas que acabou abrindo espaço para algo ainda melhor. Ou o término de um relacionamento que, por mais doloroso que tenha sido, te trouxe mais perto de quem você realmente é. Esses momentos, embora difíceis, são como o estoicismo nos ensina. Parte do processo de moldar nosso caráter e nossa percepção. Ao longo deste vídeo, vamos explorar essas emoções que, à primeira vista, parecem desmoronar nosso mundo. A rejeição. Afinal, como podemos transformar algo que parece um golpe em um trampolim? Essa é a chave para entender o que está por vir. Reflexão inicial. Sabe aquela sensação de estar sozinho numa sala cheia de gente? Pois é, a rejeição tem esse dom de nos fazer sentir isolados mesmo quando estamos rodeados de pessoas. É como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra nós, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que essa experiência aparentemente dolorosa carrega consigo uma sabedoria ancestral que pode transformar completamente sua vida? Na verdade, essa sensação que tanto nos incomoda tem sido objeto de estudo há milhares de anos, especialmente pela filosofia estoica, que nos ensina a ver as adversidades como oportunidades de crescimento. É fascinante como os antigos já compreendiam que nossas maiores dores poderiam se transformar em nossos maiores presentes, desde que soubéssemos como olhar para elas. Os grandes mestres do estoicismo sempre nos lembram que não são os eventos externos que nos machucam, mas sim a interpretação que damos a eles. Quando alguém nos rejeita, por exemplo, tendemos a criar uma narrativa catastrófica em nossa mente, como se aquela única experiência definisse todo o nosso valor como pessoa. Mas será que essa é a única forma de enxergar a situação? Apresentação do tema do vídeo. Hoje vamos mergulhar num assunto que todo mundo já vivenciou, mas poucos realmente entenderam: a arte de transformar rejeição em poder pessoal. É incrível como a sabedoria dos antigos filósofos estoicos pode nos ajudar a lidar com algo tão atual e presente em nossas vidas, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas redes sociais. Imagine só, aquele não que você recebeu ontem pode ser exatamente o empurrão que você precisava para descobrir seu verdadeiro potencial. Os mestres do estoicismo já diziam que cada obstáculo é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. E não é que eles estavam certos? Quantas histórias de sucesso começaram com uma porta fechada na cara? Nesse vídeo, vamos desvendar juntos como a filosofia estoica pode ser sua melhor aliada para transformar rejeição em crescimento pessoal. Vou te mostrar técnicas práticas, exemplos reais e estratégias que você pode começar a aplicar ainda hoje. Sim, hoje mesmo, para mudar completamente sua relação com a rejeição. Rejeição como parte da condição humana. Vamos falar a real. Desde que o mundo é mundo, todo ser humano já passou por algum tipo de rejeição. Pode ser aquele crush que não deu bola, aquela entrevista de emprego que não rolou, ou até mesmo aquele grupo da faculdade que te deixou de fora. É como tomar café da manhã. Faz parte do pacote da vida, querendo a gente ou não. E sabe o que é mais interessante? A sabedoria estoica nos ensina que essa universalidade da rejeição não é um bug do sistema, mas sim uma feature. Pensa comigo. Se até gente super bem-sucedida como Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa que fundou, ou J.K. Rowling, que teve Harry Potter rejeitado por 12 editoras, passou por isso, por que com a gente seria diferente? O negócio é que a gente costuma achar que está sozinho nessa. Mas olha só, enquanto você está aí sofrendo por causa daquele não que recebeu, tem mais um montão de gente passando pela mesma coisa. É tipo aquela frase do Epicteto:
dos grandes mestres do estoicismo. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos delas. Já pensou se a gente começasse a ver a rejeição não como um fim, mas como um começo? 4. Mudança de perspectiva. Olha só que virada de chave. E se cada não que você recebe fosse na verdade um redirecionamento do universo? A filosofia estoica tem uma sacada genial sobre isso. Às vezes, aquilo que a gente tanto quer não é necessariamente o que a gente precisa. É tipo quando você está dirigindo e o GPS te manda fazer um desvio. Na hora você acha um saco, mas depois descobre que tinha um engarrafamento monstro na outra rota. Quer um exemplo prático? Thomas Edison, aquele da lâmpada, levou mais de 1000 nãos antes de fazer a lampadinha funcionar. Cada tentativa que não deu certo foi um aprendizado sobre como não fazer uma lâmpada. Com uma mentalidade estoica, ele transformou cada rejeição em um passo em direção ao sucesso. E não é que funcionou? Hoje a gente não consegue nem imaginar um mundo sem luz elétrica. Essa mudança de perspectiva é como trocar as lentes dos óculos. O mundo continua o mesmo, mas você passa a enxergar tudo diferente. A sabedoria dos estoicos nos ensina que não podemos controlar o que acontece conosco, mas temos 100% de controle sobre como reagimos a isso. É tipo aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Só que aqui, a gente aprende a ver o copo como uma oportunidade, independente do quanto tem dentro dele. 5. Origem e princípios básicos do estoicismo. Sabe aquele momento em que você descobre algo tão incrível que não acredita que viveu tanto tempo sem conhecer? É assim que muita gente se sente ao conhecer o estoicismo. Essa filosofia nasceu lá na Grécia Antiga, com Zenão de Cítio, mas foi em Roma que ela realmente bombou, com caras como Marco Aurélio. Sim, aquele imperador que você viu no filme Gladiador. Só que na vida real, ele era muito mais interessante. A filosofia estoica é tipo aquele amigo sincero que sempre te fala a verdade, mesmo quando dói. Seus princípios básicos são mais atuais que muito coach de Instagram. Foque no que você pode controlar, aceite o que não pode mudar e mantenha suas emoções equilibradas. É como ter um manual de sobrevivência para a vida moderna, só que escrito há mais de 2000 anos. E o mais legal, eles já sabiam que a rejeição era uma das maiores professoras que a gente poderia ter. Imagina só, Marco Aurélio, um dos caras mais poderosos do mundo antigo, escrevia no seu diário sobre como lidar com pessoas difíceis e situações complicadas. Ele usava a sabedoria estoica para resolver desde problemas do império até dramas familiares. Tipo a gente hoje em dia, só que sem poder postar no Twitter. A diferença é que ele tinha uma ferramenta poderosa: a capacidade de ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. 6. Ensinamentos estoicos sobre rejeição. Já parou para pensar que os estoicos eram verdadeiros ninjas emocionais da antiguidade? Eles desenvolveram técnicas impressionantes para lidar com a rejeição. E o mais incrível é que elas funcionam, até hoje. Sêneca, um dos mestres do estoicismo, dizia algo tipo: a rejeição é como uma academia para a mente. Quanto mais você treina com ela, mais forte fica. E não é que ele estava certo? Vamos pegar um exemplo prático da sabedoria estoica em ação. Quando você leva um não numa entrevista de emprego, em vez de pensar, nossa, sou um fracasso total, você pode pensar, legal, identifiquei pontos que posso melhorar para a próxima. É aquela história de transformar limões em limonada, só que com um toque filosófico. Epicteto, outro mestre estoico que era literalmente um ex-escravo, ensinou que a verdadeira liberdade está em como você escolhe interpretar as situações. E olha só que maneiro, os estoicos tinham uma técnica chamada premeditação dos males, que é tipo um backup mental. Você se prepara mentalmente para possíveis rejeições antes delas acontecerem. Não é ser pessimista, é ser realista, estratégico. Por exemplo, antes daquela apresentação importante, você já pensa, ok, se der errado, qual é meu plano B? Isso não é paranoia, é sabedoria aplicada. E funciona que é uma beleza. 7. Reestruturação mental e emocional. Sabe quando você formata o computador e ele volta zero bala? É mais ou menos isso que a filosofia estoica propõe para nossa mente, só que sem perder os arquivos importantes. A ideia é reprogramar a forma como reagimos à rejeição.
Em vez de deixar aquele não te derrubar por dias, você aprende a processá-lo de forma construtiva em questão de minutos. É tipo ter um antivírus emocional atualizado. E não pense que isso é papo furado de autoajuda, não. A sabedoria estoica é baseada em práticas comprovadas por séculos. Por exemplo, toda vez que você recebe uma rejeição, pare por 5 minutos e faça 3 perguntas. O que posso aprender com isso? Que oportunidade essa situação me traz? E como posso usar isso ao meu favor? É um exercício simples, mas que pode mudar completamente seu dia e, com o tempo, sua vida. Outra técnica poderosa que vem lá do estoicismo é o que eu chamo de zoom out mental. Quando algo te rejeita, imagine-se olhando para a situação de cima, como se fosse um drone. De repente, aquele problema que parecia gigante começa a ficar pequenininho. Essa perspectiva mais ampla ajuda a gente a ver que uma rejeição é só um pontinho numa tela muito maior. A tela da nossa vida. 8. Ações práticas. Chega de teoria, vamos para a prática. A filosofia estoica não é só para ficar filosofando, ela é para ser aplicada no dia a dia. Primeiro exercício. Comece um diário da virada. Todo dia antes de dormir, anote uma rejeição que você enfrentou e como conseguiu transformá-la em algo positivo. Pode ser algo pequeno, tipo aquele café que o garçom errou o pedido e te fez descobrir um sabor novo que você adorou. Uma das práticas mais poderosas que a sabedoria estoica nos ensinou é o que eu chamo de método 3-1-3. 3 respirações profundas, um momento de pausa, 3 possibilidades positivas. Funciona assim. Quando a rejeição bater, respire fundo 3 vezes, dê uma pausa de alguns segundos e liste mentalmente 3 coisas boas que podem sair daquela situação. Testei com centenas de alunos e o resultado é impressionante. E aqui vai uma dica de ouro dos estoicos modernos. Crie seu portfólio de rejeições. É tipo um álbum de figurinhas, só que com seus nãos mais importantes. Cada rejeição vira uma página com 3 seções. O que aconteceu, o que aprendi e como isso me fortaleceu. Parece maluco, mas tem gente que já conseguiu até emprego dos sonhos mostrando esse portfólio em entrevistas. É a prova viva de como você lida bem com adversidades. Desenvolvimento pessoal. E agora vem a cereja do bolo. Quando você começa a aplicar a sabedoria estoica na sua vida, percebe que a rejeição é só o começo de uma transformação muito maior. É como se você tivesse descoberto um superpoder que estava escondido. Esse tempo todo, pessoas que dominam essa mentalidade estoica não só lidam melhor com rejeição, mas também se tornam mais resilientes em todas as áreas da vida. Olha só um exemplo massa. Conheci uma aluna que começou aplicando essas técnicas depois de ser rejeitada em várias entrevistas de emprego. 6 meses depois, ela não só conseguiu um emprego melhor do que sonhava, como também começou a dar palestras sobre superação. É aquela história. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para se tornar quem você pode ser. E sabe qual é o mais incrível dessa jornada de desenvolvimento pessoal através do estoicismo? É que quanto mais você pratica, mais fácil fica. É tipo aprender a andar de bicicleta. No começo você cai algumas vezes, mas depois vira segunda natureza. A rejeição deixa de ser aquele monstro assustador e vira uma velha conhecida que sempre traz uma lição importante na bagagem. Conclusão. Chegamos ao final dessa jornada incrível pela sabedoria estoica e espero que você tenha percebido que a rejeição não é o fim do caminho. É apenas o começo de uma transformação poderosa. Como vimos, aquele não que tanto dói pode ser exatamente o impulso que você precisava para alcançar algo ainda maior. A filosofia estoica nos presenteou com ferramentas práticas que transformam cada rejeição em um degrau para o crescimento. Não é sobre nunca mais sentir a dor de um não, mas sim sobre saber usar essa experiência a seu favor. Como Marco Aurélio já dizia, o obstáculo é o caminho. E agora você tem um mapa para navegá-lo. E aí, pronto para começar sua própria jornada de transformação? Aqui vai um desafio para você. Nos próximos 7 dias, aplique o método 3-1-3 que aprendemos hoje em cada situação desafiadora que surgir. Anote suas experiências no diário da virada e compartilhe seus resultados nos comentários abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre sabedoria antiga aplicada à vida moderna. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também pode estar precisando dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, cada não é um sim, disfarçado para algo ainda melhor. Até a próxima!